Olá, alunos, tudo bem? Era uma vez. Quem nunca escutou uma boa história que se inicia assim, não é mesmo? Histórias com fadas, duendes, elementos mágicos, animais que falam, objetos que têm poderes, fadas, duendes, bruxas, florestas, castelos, mocinhas, mocinhos, vilões. Assim, são os contos de encantamento. E é o que nós vamos aprender um pouquinho hoje. O que vocês acham? Vamos embarcar nesta aventura? Nos deleitar neste mundo de imaginação? Então vamos começar. Para iniciar, observe bem essa imagem. Que delícia de livro, não é mesmo? Imagine você lendo aquela bela história, aquele belo conto de fada, aquele conto maravilhoso, ou ouvindo alguém contar, porque essas histórias, inicialmente, elas eram contadas de geração para geração, durante muitos anos. Só depois que elas começaram a ser escritas. Então, quando a gente ouve essa expressão gostosa, era uma vez, a gente sabe que já vem uma boa história, não é mesmo? E aqui, o que a gente percebe? Olha a natureza, olha aquele livro velho, né? Aquele livro carregado de história, de magia. Olha o cenário, olha essa criança soltando essa pipa, esse papagaio. Haja imaginação. E esse céu misterioso, esse céu nublado que nos aguça, nos arrepia. Esse é o mundo imaginário, um mundo maravilhoso dos contos de encantamento. Quando a gente ouve essa palavra encantamento, encantar, ficar maravilhado, mundo de magia, de coisas maravilhosas, isso é o nosso estudo de hoje. Então, vamos começar analisando mais uma imagem. Observe aqui essa ideia de mundo encantado, de magia, como a imagem, né, como essas literaturas, essas histórias nos conseguem nos transportar para dentro delas, nos fazendo até mesmo um personagem. É como se nós vivêssemos essa história, não é mesmo? Então, vamos para as características dos contos de encantamento. Os contos de encantamento são organizados em contos de fadas, contos maravilhosos. Alguns nem fazem essa distinção. Nesse tipo de conto, o que a gente observa? A presença de reis, de rainhas, de princesas, príncipes, elementos mágicos, fadas, espelhos, varinhas de condão, animais falantes, bruxas, duendes, uma série de seres fantásticos. E além disso, há sempre um vilão da história, aquele que aterroriza a vida do mocinho ou da mocinha. Protagonista, né? O mocinho e a mocinha são os protagonistas da história. E há sempre o vilão, que é invejoso, maldoso. Então, implicitamente, essas histórias trazem uma luta, né, entre o bem e o mal, entre a vingança, entre a bondade e a maldade, a mocinha bela e a invejosa, o rapazinho, né? Que é um cavalheiro e aquele que na verdade é maldoso e quer tomar o seu lugar, a princesa, a plebeia, sem contar aquela quantidade de elementos mágicos maravilhosos. Vamos imaginar várias histórias dessas, né? Cinderela, Rapunzel, Branca de Neve, Soldadinho de Chumbo, Aladim, a Lâmpada Mágica, tantas várias outras histórias, não é mesmo? Então, quando a gente trabalha com esses contos, a Nelly Novaes Coelho, que é uma grande escritora e que faz a parte teórica, né, que explica esses contos, ela diz que existe uma diferença entre os contos de fadas e os contos maravilhosos. Que diferença é essa? Nos contos maravilhosos, não há necessariamente a obrigatoriedade de ter fadas. Então, podem ser sem fadas, mas há a presença do fantástico, desses elementos mágicos, animais falantes, objetos mágicos, gênios, duendes, anões, dentre outros, tá? Já os contos de fada, esse sim, precisa da presença do quê? Das fadas, princesas, né? Por exemplo, lá na Cinderela,
a ideia desse maravilhoso, né? Do feérico, que é essa ideia de mágico, essa ideia de aguçar a imaginação na beleza, né? De eternizar aquilo que foge ao natural. Então, nessa magia aí, por exemplo, de reis, rainhas, bruxas, princesas, o ambiente do castelo, de florestas, né? Quase sempre nos contos de fadas nós temos a mocinha, o príncipe, nós temos o castelo e os elementos dos animais. Esses, olha, quando a gente pega esses contos, é muito comum. Ambiente de castelos, ambiente de florestas, a natureza, os animais, o sobrenatural, esses animais falantes, animais que são usados como se tivessem superpoderes. Lembra que esses superpoderes, essa parte do encantamento da magia, é utilizado tanto para ajudar o mocinho, quanto às vezes também tem o duelo entre o mocinho e o vilão, e tem forças do bem e forças do mal ali, né, agindo. Nesses contos, então, como nós vamos observar, existe essa questão de problema, né, existencial. O que que é isso? Principalmente o vilão, né, ele não se sente bem, ele é um preguiçoso, ele é um invejoso, ele é maldoso, e aí ele inveja, né, ele quer se colocar no lugar desse mocinho, dessa mocinha. É isso que acontece nessas histórias. Então, podemos dizer que nos contos maravilhosos, nesses contos de encantamento, esses personagens que sempre circulam por esse meio, reis, rainhas, princesas, fadas, bruxas, anões, gigantes, monstros, gnomos, essa magia toda, né? Camponeses, animais, objetos falantes, tudo isso aí, né? Ah, e sem contar a metamorfose, essa transformação. Lembra dos ratinhos transformados em cavalos, a abóbora transformada em carruagem, essas transformações. O sapo que vira príncipe, príncipe vira sapo. Isso tudo, né? São elementos excepcionais desses contos. A floresta, os castelos, os campos floridos, as montanhas encantadas, reino distantes. Quem não lembra do Shrek? Como que era o nome do reino? Tão distante. Então, essa questão do distanciamento do tempo, do lugar, para gerar o que a gente chama de verossimilhança, já que trabalha com esse elemento mágico, o que é ser verossímil? Parecer real, né, para o leitor, para o ouvinte. Então, utiliza-se desse distanciamento de tempo e de espaço, né, com essas poções de magia aí, para nos prender a atenção e para a gente acreditar que na imaginação isso é verdade. E a gente consegue viver isso na imaginação, não é mesmo? Então, observe essa imagem. Ela simboliza muito bem os contos de encantamento. Observe o cenário, a mocinha aqui, né, pensativa, à beira do lago. Observe aqui, ó, o pássaro. Será que é uma árvore de agouro? Será que é malvada? E a casinha, olha a casinha encantada, a casinha da árvore, olha o ambiente típico, né? Dos contos de fada, essa ambientação no meio de uma floresta. Olha que floresta mágica, que nos prende a atenção e tem esse tom de mistério. Será o que vai acontecer, não é mesmo? E olha aqui os animais falando. Observe aqui a outro, né? Animal talvez no processo de metamorfose. Será que aqui era a princesa e o sapo? Observe aqui a borboleta, ela simbolizando a metamorfose, né? A transformação. Então, nesse caso aqui, nós temos um cenário perfeito para um conto de encantamento. Espero até aqui que vocês tenham compreendido qual que é a essência. Lembrando que sempre nos contos de encantamento, nos contos de fada, nos contos maravilhosos, nós temos sempre iniciando ali com essa ideia de era uma vez, apresentando, né, distanciando no tempo, apresentando o ambiente, caracterizando as personagens brevemente. Eles estão numa zona de conforto, tá tudo tranquilo, quando de repente algo quebra essa normalidade e vão começar ali uma série de conflitos que esse herói, esse mocinho ou essa mocinha serão colocados à prova. A partir do momento que são colocados à prova, eles precisam de lutar, né? Eles precisam de buscar mecanismo para vencer esse vilão, esse antagonista. E é nesse momento que muitas vezes surgem os elementos mágicos para ajudar.
Algumas vezes o conflito já surge com os elementos mágicos, mas em outras eles só surgem na tentativa de ajudar o mocinho e também às vezes o vilão. E aí é um duelo, né? Esse embate em quase toda a narrativa, para lá no final chegar um momento clímax, né? O momento em que tende a resolver essa história, o auge da história. E para gerar um final feliz, quase sempre os contos têm final feliz para o mocinho e para a mocinha, né? Para os heróis, para os nossos protagonistas da história. Então, a estrutura basicamente dos contos de encantamento é esse. É essa estrutura. Mas nós vamos, no próximo vídeo, numa próxima aula, analisar com detalhes um conto de encantamento e aí nós vamos conseguir encontrar essa estrutura, observar o narrador, observar o tempo, observar o espaço, observar os verbos, o tipo de discurso, que nesse tipo de conto é muito comum usar falas dos personagens, né, no discurso direto, os verbos, assim como toda narrativa no passado, isso para tentar esse discurso, né, direto, essas falas das personagens, para trazer mais veracidade, para chamar mais atenção, para prender mais atenção do leitor e do ouvinte. Então, nós vamos ficar neste momento por aqui e numa próxima aula eu analiso as características dos contos de encantamento, analisando um texto pertencente a esse gênero. Espero que vocês tenham aprendido, que tenham gostado e até a nossa próxima aula. Muito obrigada!